a igreja de Cristo não é as paredes de um templo. Nós, equivocadamente, nominamos o templo como igreja, mas o templo é templo, igreja é cada um de nós. A igreja no seu individual e a igreja no seu coletivo. Agora, a igreja, ela tem uma esperança. E esta esperança está inserida nesses textos que aqui nós fizemos leitura. Meus queridos irmãos, Paulo no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, versículo de 1 a 4, ele prega o evangelho em Tessalônica. E lá ele funda a igreja cristã. E uma das mensagens, ou a mensagem, havia duas mensagens principais que os apóstolos pregavam: a do arrependimento e a da ressurreição de Cristo. E ali ele prega sobre a ressurreição de Cristo. E aqueles que receberam a mensagem, lembra que Paulo sempre, quando chegava em uma cidade, ele procurava de imediato a sinagoga, onde os judeus se reuniam. E ele anunciava primeiro aos judeus, e os judeus aceitando, glória a Deus, aleluia. Os judeus rejeitando, ele partia imediatamente para a pregação aos gentios. E lá em Tessalônica, ele pregou na sinagoga sobre a ressurreição, e houve um grande número de pessoas que aceitaram a mensagem da ressurreição de Cristo, e tornou-se a igreja de Tessalônica. Esta igreja, ela, ao ouvir a mensagem da ressurreição, eles ficaram preocupados, perguntando um para o outro o que então ia acontecer com aquelas pessoas que morreram antes da vinda do Senhor. Esta era a pergunta. E esta pergunta, devido ao fato de ser uma igreja que estava em formação e não contar com um ensino sistemático teológico da palavra de Deus para o entendimento, as pessoas começaram então a aproveitar este momento para suscitarem dúvidas e ideologias das mais diversas, até que o assunto chegou ao conhecimento do apóstolo, e ele escreveu esta carta para a consolação dos crentes de Tessalônica, que haviam perdido os seus entes queridos, que haviam crido em Cristo, mas que foram ceifados pela morte. O que acontecerá com eles? Ele vem escrever esta revelação que ele recebeu do Senhor. E ele então, meus queridos irmãos, preocupado em dar um aclaramento a isso, a igreja de Tessalônica, nos deixou esta pérola do evangelho para todos nós, porque é uma mensagem que foi destinada originalmente aos crentes em Tessalônica, mas também é uma mensagem destinada a toda a igreja, em todas as épocas e em todos os lugares. Então esta mensagem é destinada a nós que estamos aqui nesta noite. Esta mensagem é destinada a você e a mim que estamos aqui, e a todos quanto o Senhor nosso Deus o chamar. Meus queridos irmãos, Paulo faz uma explicação aos crentes de Tessalônica sobre o que vai acontecer com aqueles que morreram em Cristo e com nós. É isso que ele vai explicar. E nesta explicação dele, ele deixa claramente para todos nós uma esperança inquebrantável, uma esperança sem dúvida alguma, uma esperança que palpita no fundo do coração de cada um de nós. Crente que é crente tem a esperança do arrebatamento da igreja. Não existe essa possibilidade de ser crente sem essa esperança. Porque quando você recebeu a Cristo como Salvador, o próprio Espírito Santo trouxe para dentro de você esta viva esperança. Você pode estar passando a pior luta, a pior dificuldade, mas ninguém consegue apagar essa esperança de dentro de você. Jesus virá me buscar, Jesus virá nos buscar. Agora Paulo então faz uma explicação, irmãos, do problema. O versículo de número
13, ele começa dizendo: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Ele vai explicar aos irmãos, eles tinham uma certa ignorância. A palavra ignorar significa não saber. Muitas vezes você diz, fulano é um ignorante, a pessoa leva mal, né? Ele não sabe, você diz que ele é ignorante, e ele fica achando que você está xingando ele, né? Xingar é quando você diz gonorante, como diz o mineiro, aí é xingar. Mas ignorante é dizer não saber. A pessoa não sabe. Então Paulo está dizendo para eles: olha, eu não quero que vocês fiquem no obscurantismo do conhecimento. Eu quero que vocês saibam o que vai acontecer com aqueles que morreram. Ele então vem explicar neste versículo. Paulo não deseja que os irmãos ignorem sobre os irmãos que dormiram. Dormir aqui não é o dormir do sono natural. Não quero que ignorais acerca dos que dormem. É uma palavra de eufemismo para uma explicação da morte. Para o crente, a morte é dormir. O próprio Jesus disse em João 11: Lázaro dorme. E os discípulos disseram: se está dormindo, vai curar. Aí Jesus então viu que eles não tinham entendido. Disse: Lázaro, meu amigo, morreu. Paulo, escrevendo em 1 Coríntios, capítulo de número 11, no texto áureo da Santa Ceia, ele diz: por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Dormem. A palavra dormir ali é morrer. Então Paulo está dizendo: eu não quero que vocês ignorem sobre aqueles que já morreram antes da vinda de Jesus. E é por isso que eu vou explicar. É por isso que eu vou falar sobre esse assunto. A confusão sobre o estado dos mortos em Cristo tinha como consequência a tristeza. Porque eles não sabiam o que tinha acontecido com aqueles que haviam morrido em Cristo. Eles agora estavam tomados de uma tristeza. É muito bom, meu irmão, você expressar a sua tristeza quando você perde um ente querido. Segundo a ciência médica, disse que faz bem chorar no velório. Faz bem chorar na cabeceira do caixão daquele ente querido que morreu. É uma forma de você desaguar a sua alma e trazer consolo e paz para o seu coração. Chorar é bom, agora fazer escândalo é vergonhoso. Tem crente que, graças a Deus, não está aqui nesta noite, mas quando morre um ente querido, ele só falta arrebentar o lugar onde estão velando. Pelo amor de Deus! E sai xingando todo mundo. Isso não é ter esperança. O crente sente a tristeza, o crente sente a dor da separação, o crente chora, mas uma coisa que o consola é esta palavra: o verei novamente. Ah, você não pegou. O verei de novo. Então a morte para o crente, ela não é o ponto final. Ela é um até logo, até breve. Brevemente o verei. Brevemente voltaremos a ver. Então é importante ter tristeza, mas que essa tristeza não venha aniquilar a tua esperança. Não venha tirar de você a tua esperança. Ao contrário, morreu alguém, continua tendo a esperança de vê-lo, ainda que seja o teu inimigo. Amém? Mas pastor, sim, muita gente que você não gosta dele enquanto está na vida, que morreu, eu tenho uma boa notícia para você: você vai encontrar ele no céu. Graças a Deus que já está no estado transformado, né? Aleluia. Não perca a tua esperança por alguém que já morreu. O diabo, meu irmão, olha, o diabo não morreu no dilúvio.
Você pensa que o diabo morreu afogado no dilúvio? Não, ele está vivo. Vivinho da Silva. E ele aproveita os momentos de tristeza da vida de pessoas que são débeis na fé, e num caso de morte, ele acaba matando até a própria fé do coração do crente. Ai, acabou tudo. Quantas famílias, porque um chefe da família faleceu e toda a família se desbestou para tudo quanto é parte, porque perderam a esperança. Agora Paulo está dizendo aos Tessalonicenses e também aos Araçatubenses: não percam a esperança. Permaneça com aquela esperança firme, viva, inabalável. Louvado seja o Senhor. Agora Paulo dá uma resposta cheia de esperança. Olha o versículo 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que morreram. É o que Paulo está dizendo. E esta afirmação, como uma resposta cheia de esperança, não é uma condicional, mas é algo ratificado, afirmado. Ele poderia ter escrito: como nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus fará que com Jesus traga os que já morreram. Seria aí uma forma literal de um texto aparecidiano. Seria uma forma de você entender o que ele está querendo dizer. Paulo está invocando e enfocando os pontos cardeais da cristologia cristã. Ele está apresentando 3 pontos que está perene no coração de todo crente. Todos nós que somos crente cremos que Jesus morreu. Quem não crê, levanta a mão. Só eu, né? Quem não crê? Todos nós. Paulo diz em 1 Coríntios 15: Jesus morreu e foi sepultado segundo as Escrituras. Jesus morreu. Ele não teve uma amnésia. Ele não teve um desmaio na cruz. Não, ele morreu. Mateus disse que depois de tudo, ele disse: Pai, nas tuas mãos encomendo o meu espírito. E inclinando a cabeça, morreu. João disse: ele gritou: está todo consumado, e rendeu o espírito. Ele morreu de verdade. As dores, os sofrimentos que ele padeceu é um testemunho eloquente de que Cristo morreu. E se ele não morreu, quando Nicodemos e José de Arimateia foram pedir o corpo para ser sepultado, Pilatos já se assustou, dizendo: mas já morreu? E mandou verificar. E chegaram lá, o ladrão da direita estava vivo, o ladrão da esquerda estava vivo. Quebraram as pernas deles. E chegaram, observaram Jesus. Aqueles soldados estavam acostumados a viver no campo de batalha. E sabia realmente quando alguém estava morto ou estava vivo. Sabia. Eles conheciam, eles eram soldados. Eles eram treinados para matar. Ou vocês acham que não? Não, eles distribuíam flores. Nada disso, meu irmão. Eles eram treinados para matar, treinados para enfrentar o inimigo no campo de batalha. E chegando aonde estava Jesus, notou que ele estava morto, e para assegurar a sua morte, meteu a lança. E a lança traspassou o coração de Jesus, saindo água misturada com sangue. Ele estava morto. Ele estava morto. Ele foi sepultado. As pessoas muitas vezes dizem: os crentes adoram um Deus morto. Não, nós adoramos um Deus que morreu. Agora, ninguém matou Jesus. Ninguém matou ele. A gente quer jogar a culpa nos romanos, mas os romanos não mataram Jesus.
Nós queremos jogar a culpa nos judeus, mas os judeus não mataram Jesus. Nós queremos jogar a culpa nos nossos pecados, mas os nossos pecados também não matou Jesus. Quem poderia matar Jesus? Ninguém. Ele disse: ninguém tira a minha vida, mas eu a dou. Ele se deixou morrer, meu irmão. Irmão, se ele não quisesse morrer, os soldados estavam batendo nele até hoje, e ele continuaria vivo, porque ele é a vida. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João disse: nele está a vida, e a vida é a luz dos homens. Pedro disse: ele é o autor da vida, não tem como matar ele. Ele disse: eu entrego, eu vou morrer. E é por isso que é linda aquela expressão, está lá em Oséias e está lá em 1 Coríntios: ó morte, onde está a tua força? Porque todos aqueles que haviam morridos ficaram nas garras da morte. Ninguém voltou para contar a história, ficou lá. Mas Jesus não ficou. Não deixará o teu servo que veja a corrupção. Aleluia. Lá no Salmo 2. Não deixará, porque ele ressuscitou. Segundo ponto cardenal da nossa fé cristã, da cristologia nossa: Jesus não somente morreu, mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Será que Jesus está vivo mesmo? É mais fácil você estar morto, mas ele está vivo. Pergunta para o seu irmão: você está vivo, meu irmão? Jesus ressuscitou. Por exemplo, no dia de finado, as pessoas vão para o cemitério levando velas, não é? Flores, aqueles buquezinhos de flores. A maioria do pessoal só lembra do finado no dia do finado. Nos outros dias nem aparece lá. Então, se nós estamos reunidos aqui em memória de alguém morto, cadê as velas? Cadê a coroa? Cadê os vasos de flores? Ao contrário, irmãos, nós estamos aqui porque ele está vivo. Ele está vivo, vivinho. Diga ao seu irmão: Jesus, o teu Jesus está vivo. Ele está vivo. A ressurreição dele é tão tremenda que colocaram uma pedra na entrada do sepulcro. Eu falei isso domingo aqui. Colocaram uma pedra na entrada do sepulcro e selaram aquela pedra com o selo do Império Romano. Estava escrito naquele selo: César Augusto. Ninguém, mas absolutamente ninguém, poderia violar aquele selo. E não era só o selo na pedra, estava também a escolta de soldados, guardando o sepulcro. Guardando o sepulcro. Tinha uma pedra na boca do sepulcro, tinha um selo na pedra, tinha uma escolta de soldados. Quem se aventuraria a se aproximar daquele sepulcro? Na matriz, em Buenos Aires, está o resto mortais de San Martín, que é o libertador dos argentinos. E lá tem o sepulcro dele, o mausoléu dele. E lá fica aquela escolta de soldado. Olha, e já faz muitos anos que eles estão ali, cuidando para ninguém se aproximar daquele mausoléu. Eu entrei naquela matriz. Eu fui até próximo ao mausoléu de São Martim. Eu estive olhando tudo aquilo. E eles estão lá cuidando. E eu lembrei do meu Jesus.
Ele ressuscitou. Sabe, irmão, a Bíblia diz que houve um terremoto, porque 2 anjos desceram do céu, e a pedra que estava na porta do sepulcro foi removida. Louvado seja o Senhor. E a Bíblia disse mais, que a escolta de soldado desmaiou, com a presença dos anjos. Somente uma autoridade superior poderia violar o selo do império. E como Deus é a autoridade das autoridades, ordenou: quebra o selo, arranca o selo da pedra. E os anjos desceram, e com o movimento dos anjos, aquela pedra foi removida. E a morte que estava segurando Jesus, dizendo: você não escapa. Ele disse: estou indo, ó, até breve, morte. E aí Paulo escreveu: ó morte, aonde está a morte? Aonde está o teu agrilhão, ó morte? Jesus ressuscitou e Ele está vivo. E é bom que você e eu nos apercebemos disso, porque quando nós descermos ou fecharmos os nossos olhos, nós vamos encontrá-lo do outro lado da vida, sorrindo e para nos abraçar. Jesus é o Jesus vivo desta igreja. Agora, o terceiro pilar da nossa cristologia é que Ele virá outra vez. Olha este versículo de número 14. Ele disse, o apóstolo: assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Alguns pensam que os crentes, quando morrem, ficam sepultados lá no sepulcro. Não, a única coisa que fica lá é o corpinho esbelto, nada mais. Quando o crente morre, eu não morri, mas quando eu morrer eu vou voltar para contar para vocês. Na sexta-feira, meia-noite. Quando o crente morre, imediatamente ele é levado para um lugar. A este lugar dá-se o nome de paraíso. Lembra do que disse Jesus ao ladrão arrependido? Hoje mesmo estarás comigo aonde? No paraíso. Paulo disse: conheci um homem, se no corpo ou fora do corpo, foi arrebatado até o terceiro céu, e no paraíso ouviu palavras que ao homem é muito acima daquilo que se pode ouvir. Olha, crente, tem um paraíso te esperando. Se você morrer, você vai ao paraíso. Jesus disse ao ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que eu vou fazer lá? Esperar. Esperar o quê? Olha o texto. Jesus vai trazer com Ele todos aqueles que estão no paraíso. A tua alma no paraíso vai vir com Jesus na hora do arrebatamento da igreja. Você vai sair daquele lugar para fazer um percurso. Mas para quê, pastor? Está tão bom o paraíso. Pois bem, a tua alma vai estar despida. Paulo fala disso. Ele disse: choramos, clamamos para vestir-nos na nova casa. Então, no momento do arrebatamento, Jesus chama todos os crentes que estão no paraíso. Disse: vamos lá aqui agora. Aleluia. Cristo virá outra vez, e os mortos em Cristo virão com Ele. A sua alma virá. Aí Paulo fala de uma segurança convincente. Olha o versículo 15 que ele disse: ora, ainda vos declaramos por palavra. Quando Paulo ia levantar uma tese pessoal, ele disse: digo eu, não o Senhor. Mas quando ele ia trazer uma palavra
que não havia forma de refutação, ele dizia: diz o Senhor e não eu. E ele fala aqui: vos asseguramos por palavra do Senhor. Ele está dizendo: não é por minha palavra, não é por minha ideologia, mas é por palavra do Senhor. Dá para duvidar desse? Ele disse: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Em Gálatas ele disse: o meu evangelho eu não recebi por homem e nem vontade do homem, mas por revelação. Ele está falando de uma fonte fidedigna, de uma fonte que não tem variação de dúvida. Ele disse: por palavra do Senhor. E Jesus disse: passa céus e terra, mas as minhas palavras não passam. A palavra do Senhor permanece. Versículo 15 ele disse: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós os vivos, o que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. O que ele está dizendo? As almas de todo crente, do irmão Sebastião, da irmã Teresa, as almas de todos os crentes que estão no paraíso, elas virão com Cristo. Para quê, pastor? Porque aonde eles foram sepultados, ressurgirá o corpo glorificado. E a alma deles entrará neste corpo. Entrará neste corpo glorificado. Será o novo corpo que eles vão receber. Aí você diz: mas e quem foi cremado? E daí? Nós estamos falando de um novo corpo, não é o mesmo. Pode ter algumas características do corpo humano, mas não tem o conteúdo humano. Tem alguns traços de fisionomia para que você possa reconhecer a pessoa, mas não é o mesmo corpo. É o corpo novo, corpo glorificado. Agora, essa ressurreição, irmão, é só para crente que entregou a vida para Jesus. Não é para quem deu um prato de comida, não é para quem deu roupa para quem estava no relento. Isso é para quem recebeu Jesus como Salvador e faz parte da igreja. Eu disse a vocês que isso é para a igreja. Agora, este corpo, as almas dos crentes mortos, virá com Jesus nos ares, e ali aonde o corpo for ressuscitado, eles descerão sobre esse corpo. Eu vou usar uma palavra de espiritismo aqui: incorporar. Já no espiritismo se usa que o caboclo incorporou no médium. Aqui, a alma do santo vem tomar posse do corpo novo que Jesus está dando, ressuscitado. E depois, tem mais? Tem. Os que dormiram com Jesus ressuscitarão primeiro. Paulo diz: nós não precederemos, quer dizer, nós não estaremos antes dos que morreram em Cristo. Eles vão ressuscitar. Depois, nós. Esse depois não está falando de tempo. Como que dizendo, primeiro ressuscita, passa um ano, então depois. Nada disso. Ele está dizendo sobre um depois de lapso de segundo. Ressuscita e simultaneamente, ao ressuscitarem, nós seremos transformado. E Paulo disse: num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta. Louvado seja o Senhor. Olha, irmãos, Paulo tinha tanta vontade de ser arrebatado que ele disse nós, ele se incluiu. Ele não esperava morrer, ele esperava ser arrebatado. E ele disse: não precederemos os que dormem,
depois nós. Ele está se incluindo no grupo. Eu não ignoro a maioria de nós que quer ser arrebatado. Claro que eu não ignoro. Todo dia eu penso no arrebatamento e eu digo: Senhor, é hoje? Senhor, é hoje? Cada um de nós vivemos assim, nessa expectativa, nessa expectação, na ponta dos pés, esperando este momento. Isso é chamado de vinda iminente de Cristo, conhecido como arrebatamento, rapto, parousia. Isso é só para crente. Não dá para pegar uma carona, não dá. Não é o arrebatamento da Record, é o arrebatamento de Jesus. Porque o da Record nós já ficamos. Mas Jesus virá arrebatar a sua igreja. Aleluia. Pode acontecer a qualquer momento. A qualquer momento. Porque, meus queridos irmãos, se Paulo naqueles dias aguardava a volta através do arrebatamento de Jesus para a igreja imediatamente, e ainda não havia cumprido a quantidade de sinais indicativos, ele está falando de um momento que é iminente. Pode ser hoje. Pode ser hoje. Pode ser antes de chegar em casa. Você saiu e de repente você vai dirigindo o seu carro, a trombeta soa, meu querido, e por mais que o carro custou 50 mil reais, vai ficar aí. A trombeta vai soar e a presidência da igreja de Araçatuba estará vaga. Já vai ficar para o vice, ou para o segundo vice, ou para o terceiro vice, secretário, primeiro ou segundo. Vai ficar para alguém. Pergunta para o seu irmão: você vai ficar? Aí o crente daquela diz: só Deus sabe. Só Deus sabe. A ordem dos acontecimentos, versículo 16, 17. Ele disse: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, Deus dará uma ordem. Deus vai dar uma ordem. Deus vai dizer: chegou a hora. Alguém certa feita disse: pastor, Jesus, ele fica dia e noite de olho nos olhares de Deus, esperando o momento que ele vai dizer: é agora. Você tem expectações tremendas para encontrar com ele, e ele tem expectações eternas para encontrar com você. Você não tem mais desejo de ir a ele, como ele tem tanto desejo de vir a você. Ele tem esse desejo. O desejo dele é tão grande que você vai a ele, que muitas vezes ele arrebata alguns sem tocar a trombeta. A vinda de Cristo, disse: o Senhor descerá dos céus. Lembra que quando ele vai naquela montanha de Betânia, e Lucas disse: ele levantando as mãos aos céus os abençoava, e enquanto abençoava, foi subindo. Foi subindo, até que uma nuvem se colocou por baixo e o ocultou. Já em Atos, quando Lucas abre, ele abre no mesmo capítulo do filme. Entre Lucas e Atos, Evangelho e Atos, só foi o comercial, meu irmão. Parou por um comercial e voltou. Quando voltou,
dando prosseguimento. E os discípulos estavam afitos, com olhares nos céus. E se colocaram ao lado deles 2 varões de branco e disse: varões galileus, por que estáis olhando para cima? Esse mesmo Jesus que vós viste ser assunto no céu, da mesma forma virá. Ele foi aos céus e é de lá que ele vai vir. Só vai perceber quem é crente. Eu estou falando desde o princípio, isso aqui é para crente, não é para comedor de feijão qualquer, é para aquele que recebeu a Cristo como Salvador e passou pelo novo nascimento. Ele vai vir. Ele vai vir como? Com voz de mando, voz de comando. O que é uma voz de comando? Claro que Paulo aqui está usando o termo que os comandantes de exército impeliam a tropa. Impelia a tropa. Na hora da batalha, o comandante do exército dizia uma palavra de guerra, uma palavra de ataque. Eu não sei. Eia, partimos! Convocava a tropa para o ataque. Paulo está usando essa figura de linguagem. Ele diz uma voz de comando. Eu não sei essa voz de comando o que vai dizer, mas é uma voz de comando. E se é a voz de comando do nosso Deus, todo os céus estará à disposição dele para o grande momento. E ele disse mais. Dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo. A Bíblia fala de arcanjo. Na verdade, a Bíblia só fala de um arcanjo. O arcanjo Miguel. Que é nominalmente chamado na Bíblia, tanto lá em Daniel, como na carta de Judas, como arcanjo. Lá em Daniel ele é chamado como príncipe. Em Judas ele é chamado como arcanjo. Aí nós colocamos mais um. Teve um que trouxe uma mensagem para Maria, a gente... Arcanjo Gabriel. E teve mais um que veio servir como diácono aqui em Araçatuba, Arcanjo Rafael. Então, irmão, a lista pode aumentar, dependendo da vontade. Há arcanjos, há seres celestiais. A Bíblia fala de anjos, a Bíblia fala de arcanjo, a Bíblia fala de querubins, de serafins, a Bíblia fala de animais simbólicos, a Bíblia fala dos 24 anciãos, a Bíblia fala que há toda uma população no céu. A Bíblia fala. A Bíblia fala que tem até carruagem de fogo, com cavalo de fogo, soldado de fogo, com espada de fogo. A Bíblia fala, irmão. Estão lá no céu. Aí você diz, mas por que estão lá? Problema de Deus. Irmão, Deus é eterno. Na eternidade, quantas coisas não dá para fazer? Muitas coisas. Nós somos de ontem. Deus, irmãos, não tem ontem, nem anteontem. Ele é ontem, hoje e eternamente. Acabou. As pessoas ficam preocupadas com os planetas que estão rodando no espaço e perguntam, mas por quê? Ué, a mão que fez o planeta Terra, fez o Marte, Júpiter, Plutão e todos os demais. Ele é Deus, irmão. Ele é eterno. Ele tem uma multidão. João disse, e o seu número é milhares de milhares, milhões de milhões. Oh, glória a Deus, que ao redor do trono estão bradando e cantando, glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a raiz de Davi. Oh, aleluia. As pessoas dizem, o céu deve ser muito chato. Não, irmão. O céu é o lugar mais extraordinário que há. Te prepare para viver o maior extraordinário de Deus que você jamais imaginou quando você entrar nos céus. Ai, o meu coração pulsa nesta noite. A alegria é imensa, por quê?
Porque o que está esperando, Paulo disse, olho não viu e com o coração não se apercebeu aquilo que Deus tem preparado para os seus. Te prepare, porque você vai ter muita surpresa quando você chegar lá. Aleluia! A trombeta, e soada a trombeta de Deus. Paulo fala de uma trombeta. A trombeta já foi instituída lá com Israel no deserto. Um toque, ajunta o povo. 2 toques, se prepare para a batalha. 3 toques, é as festas anuais. A trombeta. Irmão, a trombeta vai soar. Só vai escutar o soar dessa trombeta, quase que eu digo que é aquele que usou cotonete. Só vai escutar o soar desta trombeta o crente verdadeiro, que passou pelo novo nascimento. A trombeta vai soar, e só vai ver Jesus quem é crente, meu irmão. Eu não estou falando da segunda vinda visível de Jesus, estou falando do arrebatamento da igreja. Eu estou cansado de dizer aos senhores nesta noite que esta mensagem é para a igreja. Quando a Bíblia diz, eis que virá com as nuvens e todo olho verá, aí ele está falando da segunda vinda visível dele. Mas a primeira será antes da grande tribulação, quando Jesus arrebatar a sua igreja. Na segunda, 7 anos depois, ele virá como a igreja, para implantar o seu reino milenário na terra. Mas antes disso não, a igreja, o povo de Deus vai desaparecer dessa terra. Aleluia! Acontecido isso, a ressurreição dos mortos em Cristo. Esses mortos ressuscitarão. Seus corpos se unirão com as suas almas. O corpo da ressurreição será incorruptível, imortal, glorioso, poderoso. Você já imaginou o corpo? Lembra daquele corpo que Jesus ressuscitou? Que atravessava a parede? Que viajava na velocidade do pensamento? Você vai ganhar um. Zerinho. Sem diabetes, sem colesterol, sem varizes, sem bico de papagaio, zerado, meu amigo, e completinho, com airbag, freios ABS, preparado, que te dará o poder de viajar na velocidade do seu pé. Você vai dizer, vou fazer uma visita à lua. Estou lá na lua. Vai, pastor, este é o corpo que você vai ter. Não haverá parede que vai impossibilitar você atravessar. Aí você diz, como é que o senhor sabe de tudo isso? Eu sou assim com ele. Você esqueceu disso? Se eu não sou assim com ele, eu sou assim com a palavra dele. Aleluia. Olha para o seu irmão e diga, está preparado para o seu novo corpo? Porque esse aí está bem estragadinho. Oh, glória a Deus. O arrebatamento da igreja, seremos arrebatados. Arrebatados. Haverá a ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos, simultaneamente. Simultâneo. É por isso que eu não posso acreditar nessas eras criacionistas. Milhões encontram um cadáver 6 bilhões de anos. Jesus é filho do Pai, e o Pai disse, haja luz, e houve luz. Ele diz uma palavra e cria.
Naquele dia você vai dizer: pastor, eu me lembro daquele culto lá na Porangaba. O senhor falou, e olha aqui meu corpo, pastor, ó. Só não vai ter casamento, viu, meu irmão? Fica tranquilo. Serão simultâneos e repentinos este acontecimento. Simultâneos e repentinos. Eu lembrei de um negócio aqui agora, de um irmão contando, que morreu e foi para o céu. Passou alguns meses, morreu a esposa e também foi. Quando ela chegou lá, começou a procurar ele. Cadê você? E foi se aproximando, ele disse: pode ir para lá. A Bíblia diz que até que a morte nos separe. Aleluia. Os vivos em Cristo não vão passar pela morte, meu irmão. Vão passar pela transformação. Se na hora da trombeta você estiver vivo, você não vai morrer. Você vai ser transformado. E a Bíblia diz que isso é num abrir e... Dá uma piscadinha de olho aí para você ver. Tá vendo? Ó. Tem uma coisa tão rápida assim? É por isso que eu já disse na escola dominical que eu prefiro morrer. O negócio vai ser muito rápido mesmo. Não vai dar tempo de pedir perdão para a mulher. Não vai dar tempo para pagar a conta na venda. Ó, já foi. Então, se você tiver uma semana lá no hospital, aí você manda chamar os seus amigos para acertar a conta com eles. Ó, me perdoa. Ó, aí você morre em paz. Tem uns que dizem: eu quero ir no arrebatamento. E se naquele dia que aconteceu o arrebatamento, você está deitado no sofá assistindo o Corinthians? Hã? Ai, ai, ai. Ó, se naquela hora do arrebatamento você está fofocando da vida de alguém, ó. Então, meu irmão, eu acho que é melhor a gente ir para a Santa Casa, né? Acerta tudo direitinho. Aleluia. Você sabe por que os crentes a maioria deles quer ir tudo no arrebatamento? Porque eles têm medo de morrer. Tem um medo de morrer que pela. Na verdade, irmão, todos nós temos medo de morrer, sim ou não? Se disser que não tem medo de morrer, eu estou mentindo. Mas morre com medo mesmo. Tem como escapar. A reunião com Cristo acontecerá nos ares. Seremos arrebatados para encontrar com o Senhor nos... Ele não vai descer até aqui, ele vai vir até uma certa parte da expansão. E aí nós vamos subir para encontrar com Ele. Tantos como a areia da praia. Oh, aleluia. E ao encontrar com o Senhor nos ares daí, nós vamos para onde, pastor? Para a casa do Pai. Quando todos reunidos com Ele na expansão, Ele agora vai para a casa do Pai. Fazer o quê? Isso já é uma outra história que vai continuar. Meu irmão, eu não tenho inveja de você, porque o mesmo que vai acontecer com você, vai acontecer comigo. Eu não tenho inveja de você, porque no mesmo lugar que você vai estar na eternidade, eu vou estar. Essa é a esperança da igreja. Essa é a esperança da igreja. O STF pode até votar a favor do habeas corpus, mas não vai quebrar a esperança da igreja. A situação pode ficar mais terrível neste país, mas não vai arrebentar com a esperança da igreja.
Essa esperança sempre floresceu no mundo comunista, nas arenas de Nero. Essa esperança não tinha como arrancar de dentro do coração dos crentes. Jó disse: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Oh, meu irmão, nada. Paulo disse: quem nos apartará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Fome, nudez, morte, perseguições, principado, potestade, alto, profundo. Quem pode nos separar? Jesus disse: aquele que vem a mim, nunca mais o lançarei fora. Você está condenado a viver o resto da tua vida com Jesus. E Ele não vai te soltar. Não vai te soltar. Prepare para coisas grandes que vêm para a tua vida. Fique em pé, por favor. Quem tem essa esperança, levante a mão. Aleluia. Essa é a nossa esperança. Esta é a viva esperança da igreja. Ela pode acontecer hoje. A trombeta pode soar hoje. Curve a sua cabeça. Pensa no céu agora. Pensa nele, lá nos céus. Aleluia, Senhor. Eu sei que eu e você não merecíamos. Mas foi graça. Quando terminar esta vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos me esperando para me abraçar. E me perguntarão a uma só voz: ó, conta-nos como você, irmão, venceu e chegou aqui. E cantarei e falarei de Jesus que me amou, e por seu sangue me salvou. Foi graça. Graça. Eu não merecia, mas Ele me amou e morreu por mim. Ele disse: na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar-vos lugar. E se eu for preparar-vos lugar, eu virei outra vez para levar vós para mim mesmo, para que aonde eu estou estejais vós também. Ele disse: não vos deixarei órfão, vou e venho para vós. Oh Senhor, aguardamos essa tua vinda, Senhor, na expectativa deste dia, deste acontecimento. Aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo, os teus filhos. Os habitantes da Nova Jerusalém estão aqui, Senhor, aguardando a bem-aventurada esperança de cada um de nós, do soar desta bendita trombeta. Oh Senhor, 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 meu Deus, ajuda-nos que nada venha fazer a gente ficar para trás. Dá-nos passos firmes, Senhor, decisões firmes, que possamos continuar a nossa marcha na expectativa. Meu irmão, eu sei que muitas vezes é difícil dar um passo, mas o Espírito de Deus diz: não desista agora.
Não desista agora, falta pouco, falta pouco, falta muito pouco. Andarabashori, andarabagama namassuri, andarai. Itarabakoma namashori, andarai. Oh Senhor, Senhor, aguardamos este dia, aguardamos, Senhor, o soar desta trombeta. A nossa alma geme dentro do peito, clamando para este momento. Oh, nos ajuda. Oh, nos ajuda. Agora olha para o seu irmão e diga: eu vou para os céus, mas eu quero te encontrar lá. Eu quero te abraçar lá. Oh, glória! Sharabakama namashori andarabagama namashaya kamanai. Oh, eu vou. Aleluia! Aleluia! Oh, minha alma te louva, minha alma te glorifica. Oh, aleluia, aleluia. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda. Aleluia.